Até quando vai a fase oral e como devemos fazer para que a retirada das fraldas, tanto de dia quanto à noite, seja um sucesso? Esse é o assunto do vídeo que vai ao ar daqui a pouco. Fiquem comigo, assistam ao vídeo, não deixe de ativar o sininho em nome da criança, compartilhem. Olá pessoal, que bom que vocês continuam por aí prestigiando o Infinito Afeto, canal criado para que a partir de um diálogo com a psicanálise nós pudéssemos pensar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto desestabilizam pais e crianças de primeiríssima e primeira infância. Hoje, respondendo às perguntas de duas seguidoras do Instagram do Infinito Afeto, falarei sobre com que idade termina a fase oral e se inicia a fase anal e qual seria a melhor abordagem para se retirar as fraldas. Bom, a fase oral, ela se inicia com o nascimento do bebê, com o nascimento da criança. E ela vai até mais ou menos ao redor de um ano e 6 meses. No entanto, a partir do 6º mês de vida, os pais, ou quem faz a função materno-paterna, devem começar o desmame, seja no peito ou na mamadeira, e desafiar a criança com uma oferta de comidas com novos sabores e novas texturas. Por exemplo, as famosas frutinhas, a sopa de fígado, sopa de carne, sopa de peixe, para que a criança comece a aprimorar o seu paladar. Muito bem. Ao redor de 1 ano e 6 meses, os pais devem começar a provocar a criança com novos desafios. Porque, normalmente, em torno de 2 anos, dá-se início o controle dos esfíncteres, tanto anal quanto vesical. Ou seja, o controle do esfíncter anal, o cocô, e o controle do esfíncter vesical, o xixi. A criança pode começar a se interessar pela nova fase, os pais podem provocá-la para que ela se interesse por essa nova fase, mesmo ainda estando na fase anterior. Isso porque as fases, elas não são estanques e são separadas em quadradinhos. Não, a criança pode começar a se interessar pela fase seguinte, mesmo ainda carregando resquícios da fase anterior. E esse é um movimento muito dinâmico. A criança sempre pode ir e voltar. Não há nenhum impedimento quanto a isso. O primeiro desafio que eu sugiro os pais apresentar para a criança é o banho no box, o banho sob a ducha. Por quê? Porque a água exerce uma atração muito grande para as crianças. Toda e qualquer criança ama água de paixão. E os adultos também, na maioria das vezes. Então, convidar a criança para tomar o banho na ducha, aquela duchinha, para que ela mesma possa ter a autonomia e a independência de molhar o seu corpo, de molhar o rosto, experimentando o quanto de água ela aguenta no rosto, de molhar o cabelo. É uma coisa assim que é muito pessoal. Então, os pais devem tomar o cuidado para que não haja nenhum acidente, colocando barras de apoio, tapetinhos que ficam aderidos ao chão. E os pais não devem entrar no banho junto com a criança, principalmente se eles estiverem sem roupa. Eles devem ficar fora do box, orientando a criança. Para tanto, é importante também que os pais se preocupem em comprar objetos que sejam do banho, pertinentes ao banho, mas que tenham uma cara de criança. Por exemplo, um shampoo da Mônica, uma bucha de pezinho, o tapete deve ter peixinhos, a criança deve ter um roupão para não pegar resfriado quando sai do banho, se por acaso a porta do banheiro estiver aberta, ela sair do box muito quente. E a criança deve ser também convocada a escolher a roupa que vai colocar após o banho e tirar a roupa que ela está usando. Senta no chão, puxa daqui, puxa dali
Claro que tudo sob a supervisão do adulto, que em alguns momentos pode até ajudar. Então, quando a criança tem resistência a tomar banho no box, eu sugiro que os pais tenham por ali uma bacia que comporte, que caiba a criança. E ela mesma, com o chuveirinho, vai começar enchendo essa bacia, ela vai entrar dentro, ela vai sair, ela vai brincar, até que, em um determinado momento, essa bacia vai sair de cena e a criança vai ficar com a ducha, o sabonete, o shampoo, a barra de apoio e o tapetinho. Superada essa fase, como eu disse, é importante que a criança escolha a sua roupa. E mesmo que ela não seja feliz na escolha, por exemplo, se está muito calor, ela escolhe justamente uma roupa de lã. Ou se está muito frio, ela escolhe uma camiseta, regata. Os pais devem deixar isso acontecer e devem acolher a criança quando ela identificar que ela não foi feliz na escolha da roupa. E devem dar a ela o apoio para que ela possa refazer a sua escolha. Em nenhuma hipótese, os pais devem falar, agora que você escolheu a sua roupa, eu falei para você que essa roupa estava errada, então você vai ficar com ela para poder aprender. Não, isso não deve ser feito. A criança não pode ser penalizada dessa maneira, até porque ela está passando por um processo de apreensão e aprendendo o mundo. Então, deve-se ser paciente com ela, principalmente os pais ou aqueles que fazem a função materna. Depois que a criança superou a fase do banho, ou já está bastante confortável naquele banho no box, os pais podem apresentar a ela novos desafios. O próximo desafio que eu sugiro é uma cama nova. Não vale a cama herdada da vovó, a cama de viúva. Não vale abaixar a grade do berço, porque o vendedor falou que aquele berço ia se servir para a vida toda, porque isso era conversa de vendedor. A criança tem que ter uma cama, que seja um caixote, que seja uma cama turca, mas que ela possa chamar de sua. Junto com a aquisição da cama, é importante também a criança participar não só da aquisição da cama, como também da roupa de cama, que pode ser de super-heróis, que pode ser das meninas todas poderosas ou da Barbie, enfim, daquilo que a criança tiver interessado no momento. É importante também ter umas prateleiras bem baixinhas, né, na altura da criança, para que ela possa ter acesso às prateleiras que devem conter livros, joguinhos, livros que a criança escolhe, sempre com letra bastão e muito desenho e pouco texto. As vendedoras das livrarias, aquelas que sobreviveram, elas são bem informadas com relação ao que é uma letra bastão ou não. A letra bastão é a letra caixa alta. Todas as palavras são escritas com letras maiúsculas. Não há letra minúscula, azão, azinho, não. É tudo azão, bezão, desão, porque será assim que a criança provavelmente será alfabetizada quando chegar o momento, né? Muito bem. Uma vez que ela já tem esse quarto, essa cama, esses livrinhos, todo esse material dela, esse quarto, vou chamar de dela, né, de meu, de seu, os pais vão ter que lidar com a autonomia e a independência que a criança vai adquirir a partir do momento que ela pode subir e descer da cama. E os pais também vão ter que aprender, nesse momento, a estabelecer os limites. Agora é hora de dormir, agora não é hora de brincar, agora você não pode vir para o nosso quarto, para a nossa cama. É interessante dar também um reloginho, porque quando o relógio tocar de manhã, pela manhã, a criança acorda. Então você se refere a esse momento. Quando o reloginho tocar, quando o reloginho, sei lá, fizer o barulho X, é a hora de levantar. Agora você tem que voltar para o seu quarto. Nesse momento, a criança ainda está usando fraldas e provavelmente ainda estará
com a mamadeira. Então, desde que a criança já está dormindo bem, tranquila, não tem perigo de cair, a cama turca é baixinha, não precisa colocar almofadas ao lado da cama. Tem criança que caem dessa cama e se aconchegam no chão e continuam dormindo. Não tenham medo, a criança vai aprender a usar aquele espaço da cama para ela de forma bastante confortável. Se ela cair também, não haverá inconveniente algum, porque normalmente uma cama turca é uma cama muito baixinha, não passa de 25 centímetros do chão, isso se chegar a tanto. Muito bem. Então, quando a criança já estiver tomando banho, dormindo na cama, sem problema, etc., chegou a hora de um novo desafio ser proposto para ela. Então, a gente já tem o banho, a gente já tem a cama, agora é a hora de nós começarmos, isso aí por volta dos 2 anos e 2 meses, 2 anos e 1 mês, até 2 anos, pensar em tirar a fralda. As fraldas devem ser retiradas tanto de dia quanto de noite, por uma única razão, uma única e simples razão. A criança da noite é a mesma criança do dia. Se de manhã a mãe fala, filha, vamos arrumar, vamos colocar uniforme, vamos para a escola, e de noite a mãe fala o quê? Filhinha, colocar faldinha, pegar tetê, chupetinha para neném naná? Não. Quem ela há de pensar? Quem eu sou? Sou grande ou sou pequena? Estou crescendo ou não? Então, essa criança que tira a fralda de dia, também tira a fralda de noite. Outra coisa, é importante que se compre tanto o piniquinho quanto o redutor da privada grande, como também uma privadinha. Porque a depender do tamanho do bumbum da criança, as crianças às vezes elas são mais gordinhas. E a quem tem um bumbum mais gordinho, maior, ele gruda um pouco no piniquinho. E quando ela se levanta, porque fez o xixi ou porque fez o cocô, ela se levanta toda orgulhosa, muitas vezes o piniquinho fica grudado no bumbum, só que cai. E quando cai, derrama, esparrama tudo pelo chão. E a mãe tem uma reação absolutamente normal, mas uma reação que não agrada a criança. Ela se sente completamente aniquilada naquela hora, porque ela foi, ela fez, e aí caiu no chão, espalhou, e aí a mãe brigou. Então a criança, vocês têm que observar em qual situação a criança fica mais confortável, se no piniquinho, se na privadinha ou se no redutor. Se for no redutor da privada grande, é importantíssimo que se tenha uma escadinha ou um banquinho ou qualquer coisa, uma pilha de dicionário para a criança apoiar os pés. A criança não pode garrotear a panturrilha atrás da perna, porque vai adormecer o pé. E essa sensação de o pé estar espetando quando ela pisar no chão vai fazê-la se afastar quase que para sempre da privada. Então, é importante que a criança fique com os pés apoiados para que ela relaxe. Também a criança não deve permanecer mais do que 7 ou 8 minutos, seja na privadinha, seja no redutor, seja no piniquinho. Porque isso pode causar, essa posição forçada para baixo, pode causar hemorroidas no futuro. Sem contar que se a criança tem vontade de fazer cocô ou xixi, assim que ela é colocada no lugar para fazer, ela fará. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que a criança não consegue logo do começo, logo de pronto, identificar a sensação corporal que representa xixi e que representa cocô. Muitas vezes ela fala xixi, xixi e é cocô. Outras vezes ela fala cocô, cocô e é xixi. Justamente porque ela não consegue. Aquilo ali é xixi, aquilo ali é cocô. Com o passar do tempo, claro, porque ela vai falar xixi, vai sair cocô. E a mãe vai falar, olha filhinha, era cocô, não era xixi. Ela vai começar a aprender. Mas isso também demanda um certo tempo. E os pais precisam dar à criança esse tempo. Outra coisa que é muito importante falar é que os pais não devem, em hipótese alguma, falar coisas, por exemplo, vamos fazer um cocô bonito para a mamãe, vamos fazer um cocô bonito para o papai. Apesar do cocô ser o primeiro produto da criança e ela ter por ele grande apreço, mais ou menos como os escultores têm pelo barro que eles escolhem para fazer uma obra de arte,
Se a mãe fala, vamos fazer um cocô bonito, e o cocô não sai bonito, eu vou usar aqui uma expressão, o cocô sai mais barrelado do que tudo, a criança vai ficar arrasada também. Porque ela queria dar aquele cocô como presente para a mãe, como presente para o pai, porque afinal de contas é um produto dela, que ela faz quando ela quiser, tá dentro dela, não adianta a mãe obrigar, porque ela não vai fazer quando ela não quiser. Então ela vai ficar arrasada, que olha o meu cocô que virou. Então, tá na hora de fazer cocô, tá com vontade de fazer cocô, soltou o punzinho, vamos sentar. Aí dá um livrinho para ela relaxar. A privadinha não deve ter música, não deve ter nenhum tipo de mídia, nada. É uma privadinha e um livrinho, se for o caso, para a criança relaxar, descontrair. Passado aí 7 minutos, 8 minutos, a mãe pode tirar, deve tirar, fazer a higiene como se tivesse feito e falar, depois você faz. Também vocês podem explicar para a criança que o intestino tem uma estrada muito comprida e que às vezes o cocô tem que passar toda aquela estrada e às vezes ele pega um congestionamento e às vezes demora para sair. E que aproveitando que o bumbum serve só para sair cocô. Ponto. Bom, voltando. Então a criança, vocês já vão colocá-la na privadinha e ao mesmo tempo, quando isso acontecer, vocês devem sair com ela, levá-la para uma loja de coisinhas de criança, para que ela, criança, escolha a cuequinha ou a calcinha, de acordo com o que ela gostou. O desenho, isso não faz diferença. Ela precisa sentir que, eu estou ganhando autonomia. Né? Então, na verdade, eu estou podendo escolher realizar os meus desejos. E quando chegar em casa com essa compra, né, que ela mesma fez e tudo, até passou o cartão e a mãe só digita a senha, ela deve tirar as fraldas de onde estão guardadas, da cômoda, da gaveta da cômoda, e passar para o lugar que a mãe vai determinar e colocar no lugar onde estavam as fraldas as suas novas roupas íntimas, cuequinha ou calcinha. Esse movimento, ele é muito importante para a criança perceber, ser ativo na mudança, nesse movimento que está se operando nela mesma. Porque senão fica uma coisa muito imposta, de fora para dentro. E na verdade, a gente precisa ter a criança como nossos aliados e parceiros em todas essas fases pelas quais ela vai passar. Depois disso, é levar a criança a cada meia hora ao banheiro. Não é para perguntar, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Não, porque de fato ela vai falar não. E daí 1 segundo depois ela vai fazer. Porque ela não quer, com certeza, largar a brincadeira dela. Então vocês vão falar, vamos fazer xixi, vamos ver se tá com vontade de fazer cocô. O cocô normalmente é 1 vez por dia, no máximo 2. E logo a gente aprende o horário do intestino da criança, né? Mas o xixi não, depende da quantidade de água que ela tomou, depende de vários fatores, né? Se ele estava brincando com água, se estava mais frio, se estava mais calor. Então, vocês têm que levá-la ao banheiro, de preferência mantendo uma certa privacidade, porque um banheiro é um lugar de privacidade e ela pode chamar a mãe, acabei, aquela história que todo mundo já fez na vida, né? E a mãe aí sim entra para fazer a higiene, até que ela tenha competência para isso, habilidade para isso. Se ela não faz, a mãe tem que prometer e cumprir, que vai voltar para a brincadeira. E depois, num segundo momento, agora vamos tomar banho para ir para a casa da vovó. Mas a mãe não pode, estava brincando, tirou para levar no banheiro, para levar na privadinha, e dali já agora vamos tomar banho. Porque a brincadeira ficou lá. Da próxima vez, a criança não vai mais querer acompanhar a mãe. Se a criança nessa etapa ainda estiver fazendo uso de mamadeira, é importante que os pais, quando vão colocá-la para dormir, alterem um pouco o ritual do sono. Porque antes era mamadeira, soninho, fazia ali um cafuné, pronto, a criança dormia. Agora, como a criança já tem livros, já tem joguinhos, o olhar dos pais em cima dessa criança tem que ser diferente. Eles não podem diminuir a presença deles junto à criança, mas a maneira como eles ficarão junto à criança tem que ser vista de outro jeito.
tem que contar a história, é o momento da história. É o momento de pedir para a criança recontar a história, é o momento de perguntar para a criança qual personagem ela gostou mais. Claro, histórias curtinhas, como eu disse, sempre com muitas ilustrações. E também, se a criança ainda está pedindo a tetê ou o leite, postergar a entrega do leite, da mamadeira, para o final da história. Porque às vezes a criança costuma dormir e pronto, não precisa acordar a criança para tomar a mamadeira. Ela não vai acordar com fome, até porque ela terá jantado e é indicado que antes dela ir para a cama, ela coma alguma coisa, um ovo cozido, de repente uma vitamina, um iogurte, uma banana amassada com aveia e mel, escove os dentes e vá para a cama já sem a fralda. Se a criança fizer xixi, os pais não devem, sob nenhuma hipótese, acordar a criança para levá-la ao banheiro durante a noite. Ou antes de dormir, os pais vão lá levar no banheiro. Não. Fica lá sozinha na cama e se ela fizer xixi, vocês precisam ser tolerantes, pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Mais do que isso é exagero. Aí, se a criança continua fazendo xixi na cama à noite, salvo aqueles casos de enurese noturna, que são casos que precisam ser tratados de uma outra forma, salvo esses casos, a mãe e o pai podem impostar um pouco mais a voz. Não gritar, não desesperar, não ameaçar, mas falar. Nós já explicamos para você, ou eu, sempre na primeira pessoa, não na terceira pessoa mais, né? Eu já expliquei para você, eu já falei para você que é para fazer xixi na privadinha. Você pode levantar, você já sabe levantar, você pode me chamar nesse caso para eu te acompanhar até o banheiro. Não é certo, é errado fazer xixi na cama. Imagine você, se a gente está no hotel passeando e todo mundo faz xixi na cama naquele hotel. Olha só o cheiro que ia ficar nesse hotel. Sem contar que o dono do hotel nem ia ter roupa de cama para trocar para todo mundo. Então muita gente ia ter que dormir na roupa com cheirinho de xixi. Então a criança tem que entender que é super bom fazer xixi, que a mãe vem depois, limpa, passa creminho, passa lencinho, mas não pode, tá errado. E na medida que a mãe passa a informar para ela e passa a dar uma gelada nela, tipo assim, não gostei, ela passa a entender. Até porque vai ter que tomar banho, vai outra rotina. E as mães não podem, ou os cuidadores não podem, nesse momento, pensar na reunião que está para começar. Elas precisam atender, a prioridade nesse momento é a demanda da criança. Não há nenhum inconveniente em se dar o leite para aquelas pessoas que gostam que as crianças tomem leite. Não há o problema não é o leite. O problema é onde o leite vai para a criança, para ser ofertado para a criança. O ideal é que ele seja ofertado em um copo. Eu não recomendo copos com canudo, porque eles são muito difíceis de ser higienizados. Então, a minha recomendação é que se compre junto com a criança um copo com motivos infantis. E aquele copo será o copo da criança. No primeiro momento, pode até fazer metade, mamadeira e copo, e aos poucos o leite da mamadeira vai diminuindo e o leite do copo vai aumentando. Lembrem-se, no entanto, que depois que tomar a mamadeira, tem que escovar o dente, o que é uma coisa também chata para quem já está aconchegada na cama. Por quê? Porque a lactose é um açúcar e ele provoca cáries nas crianças que são extremamente dolorosas. Postergando a mamadeira para depois da história, ofertando o leite no copo. Com isso, a diminuição da vontade de succionar, de sucção, também vai desaparecendo. Porque a chupeta, a última coisa que vai sumir, não vai depender dos pais, vai depender da criança. Então, a chupeta, uma única chupeta, ficará sob a responsabilidade da criança. Então, se foi para a escola, levou a chupeta, deixou a chupeta lá, mãe não tem que lembrar onde está a sua PP. Não lhe compete.
Se chegou em casa, a criança quer PP, mas você levou para a escola, levei. Você trouxe? Não. Amanhã a gente pega. Então, como a criança começa a se acostumar com a falta de um objeto, ela vai ficando cada vez mais resistente à falta que a falta do objeto faz, né? Então, ela vai se acostumando sem ele. Sem contar que no lugar dele, de manhã, terá pão, manteiga, mel, aveia, iogurte, umas coisas muito sortidas e com sabores, paladares diferentes, e que vai fazer com que a criança aprenda a desenvolver o maxilar, porque ela vai começar a mastigar, né? Que é totalmente diferente de succionar. Bom, esse foi o meu recado e o recado do Infinito Afeto. Esse canal no YouTube e os posts no Instagram têm o propósito de difundir, principalmente para pais e para quem é apaixonado por criança como eu, conceitos importantes da psicanálise, fazendo com que ela se torne mais acessível às pessoas interessadas, contribuindo para a compreensão não só da constituição psíquica, como também da compreensão das fases psicossexuais da pequena criança. Sejam generosos, deixem aqui seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, em nome da criança, compartilhem. É muito bom escutar o que vocês têm a dizer e falar para quem quer escutar.